Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Mateus do capítulo 23 ao capítulo 25. A respeito dos capítulos 24 e 25, vamos deixar para falar quando chegarmos ao Evangelho de Marcos, permitindo o Senhor. Quase todo o tema se repete por lá, e não faz muito tempo nós terminamos nas mensagens escritas de quinta-feira um comentário devocional sobre Mateus. Nós falamos de cada uma das porções naqueles textos que nós escrevemos, indo até mesmo além do que nós fazemos neste modelo de capa a capa. Lá no site, no compartilhandonaweb.com.br, nós temos na parte em português o link para as devocionais. E lá você encontra a chamada para cada um dos anos das mensagens desde o ano de 2006. No começo nós armazenávamos diretamente no próprio site. Então você vai abrir um ano e vai encontrar um calendário do ano todo, podendo escolher que dia clicar para ler a mensagem. Depois de um tempo nós passamos a usar o modelo do blog. Nós abrimos um blog a cada ano para ter mensagens específicas daquele ano. E aí então, quando chegar num dos anos que começa o blog, você vai clicar e vai abrir o blog. E ele vai estar na última postagem do ano, daquele ano específico. E aí então, quando abrir no blog, será necessário procurar, pesquisar, buscar as mensagens a respeito de Mateus. Elas foram enviadas nas quintas-feiras. Nós começamos, se eu não me engano, em 2016 e terminamos este ano, em 2021, falando sobre cada porção do Evangelho de Mateus. Nós optamos por essa questão dos blogs para facilitar também para compartilhar e para ter comentários diretamente numa plataforma mais tranquila, mais fácil de acesso. E a partir de 2021, além das mensagens no blog, nós temos também as mensagens no podcast do Compartilhando na Web e no YouTube. Nós fazemos também a divulgação dessas mensagens, que são mensagens escritas, tanto através do podcast, com a leitura dessas mensagens, como através do YouTube, colocando texto e imagem a respeito dessas mensagens. Dito isso, nós vamos falar apenas do capítulo 23. Nesta mensagem de hoje. E olha que já tem bastante coisa para a gente conversar. Aqui nesse capítulo 23, nós vemos Jesus recomendando que se faça o que os escribas, os fariseus, os líderes religiosos da época, é para fazer o que eles recomendam, com base na lei. Mas Jesus recomenda igualmente que não se faça o que eles fazem, não se pratique o que eles praticam. O que eles estavam apresentando com base na lei fazia sentido e deveria ser levado em conta, mas a forma como eles mesmos viviam não revelava a aplicabilidade da lei em suas vidas, em sua conduta de vida. Nós corremos o risco, infelizmente, de ir pelo mesmo caminho. Conhecer, apresentar, falar para os outros como deve ser e ainda assim vivermos de outra forma. O cristianismo se apresenta muito mais nas coisas do que nós fazemos, nas coisas que nós fazemos no dia a dia. Ele não é apenas algo para ser vivido na igreja, nas atividades culticas, mas ele se revela naquilo que nós fazemos no trabalho, na rede social, nos estudos, em qualquer lugar, colocando em prática aquilo que nós aprendemos e ensinamos. Se na defesa política, por exemplo, nós criticamos determinada forma de agir de um opositor, mas quando o nosso preferido faz igual, nós até tentamos dizer que é diferente ou defendemos como certo aquilo que antes nós criticávamos como errado porque o opositor estava fazendo, nós agimos como os doutores da lei. Estou dando um exemplo completamente fora da questão religiosa para mostrar que a aplicação do que nós acreditamos com base na Bíblia é naquilo que nós vivemos no dia a dia, nas coisas que nós fazemos em todas as áreas da nossa vida, e não apenas quando nós fazemos as coisas que estão apontando para a questão religiosa apenas. Então,
será melhor quando nós fizermos isso, criticarmos quando for da oposição, mas defendermos quando for o nosso preferido, será melhor que as pessoas sigam os nossos conselhos, vendo que tem erro ali, mas não sigam a nossa forma de agir. Então nós temos que tomar cuidado. E isso se aplica no trabalho, se aplica em qualquer coisa. Eu quis dar um exemplo fora da questão meramente religiosa para dizer que isso se aplica a qualquer coisa, na forma como nós vivemos a nossa vida e nós mostramos que acreditamos no Evangelho e naquilo que nós anunciamos para as outras pessoas. É na forma como nós praticamos que nós mostramos que o Evangelho faz diferença. O mesmo se dá nessa questão de títulos e honrarias. Nós somos todos iguais, então, se nós somos assim, iguais, não tem essa de ter mais autoridade ou menos autoridade, mais poder ou menos poder. Aquele que lidera, ele tem uma posição diferenciada, é verdade, mas é o que mais serve. Ele não é o que deve ser servido por ser autoridade ou por ser líder. Ele deve servir aos outros por ser autoridade e ser líder. Ou ele não está apontando para o reino, ele está apontando para uma questão de autoridade meramente humana. Nós podemos até ter chamados diferentes, e temos mesmo, e até sermos reconhecidos por esse chamado, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas isso nunca pode nos colocar em posição de destaque ou de superioridade por conta do chamado em relação a qualquer outra pessoa. Somos todos iguais. Em vez de querer notoriedade, nós devemos servir e com isso que o Senhor cresça, que Ele tenha notoriedade. Jesus segue a sua crítica aos escribas e fariseus, denunciando aquelas pessoas publicamente. Ele fala de forma muito direta, sem poupar palavras em cada uma das coisas que ele apresenta. Talvez nos nossos dias, se alguém fizesse algo parecido com o que Jesus fez, ou o que Paulo faz nas cartas que ele escreve, poderia haver alguém dando a desculpa de que, mas olha o jeito que você falou, não foi na melhor hora, a forma que você falou é que não foi acertada, o lugar que você falou, olha só, presta atenção, mas até tem razão, mas você também errou, você não tem moral para falar nada, e por aí vai. Talvez nós tivéssemos essas desculpas se alguém falasse como Jesus fala com os escribas e fariseus. Será que não teve isso? Teve também. Se nós olharmos bem para o texto, nós vamos ver que algumas dessas coisas também se revelam naqueles dias. Não seria só apenas nos dias de hoje. Hoje em dia também aconteceria. A questão não é a pessoa ter moral para falar. Jesus tinha, ele não tinha pecado. Mas todos nós erramos, todos nós carecemos da graça de Deus. Aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo apenas têm certeza que carecem da graça. Mas nós temos que ter, não é questão de, porque nós erramos, não temos moral para falar, senão, por exemplo, Paulo não poderia ter escrito muita coisa que nós temos no Novo Testamento. Na verdade, a diferença está em conhecermos a palavra e praticarmos, nos arrependemos, mudamos de vida e anunciamos que em Cristo isso é possível mudar de vida e seguir buscando a vontade do Senhor, deixando o que é errado, senão ninguém tem moral para dizer nada para ninguém. E a questão não é porque errou não tem moral para dizer. Cuidado com esse pensamento. A questão é, se arrependeu, buscou mudança, está vivendo de outra forma, não é porque tem moral também, porque mudou de vida, mas porque buscou na graça do Senhor. É lá, é nos méritos de Cristo. Nós não temos que nos gloriar em nada, na nossa moral, na nossa mudança, em nada. Nós nos gloriamos em Cristo, apenas nele. Estava claro que os fariseus não acreditavam na mensagem de Jesus, nem no Evangelho, em nada do que era anunciado, e faziam de tudo para impedir até mesmo que outros viessem a acreditar naquilo. Eles queriam criar problemas para Jesus, impedir que as pessoas entendessem a mensagem, desacreditar mesmo, na verdade até mesmo gerar nas pessoas o medo de ir por aquele caminho para não sofrer punições, como Jesus tinha punições, ou os seus. Eles queriam criar uma série de situações, no fim acabaram gerando até mesmo, encaminhando a questão da morte, mas no momento nós ainda não chegamos nisso. Mas eles queriam até mesmo prender Jesus, se fosse possível, como fizeram depois, mas neste momento da nossa leitura ainda não aconteceu. Não bastava apenas desacreditar Jesus e que as pessoas não acreditassem nele. Era preciso realmente que as pessoas fizessem
tivessem medo de seguir por aquele caminho, não fizessem nenhuma coisa de acordo com o que Jesus orientava, que elas quisessem, na verdade, se distanciar e não ser reconhecidas por conta daquilo. E eles acreditavam que faziam a vontade de Deus ao fazer isso. Ou eles pelo menos queriam que os outros acreditassem que esse era o desejo deles, fazer a vontade do Senhor. Alguém pode dizer, não, mas realmente era a vontade do Senhor que Jesus passasse por tudo o que ele passou, e é verdade. Mas nós vamos lembrar da questão de Babilônia, que tinha realmente a liberação para levar Judá para o exílio, e ainda assim, por conta da execução em si, teve punição. Porque exagerou, porque executou de forma a ação em si, porque praticou aquilo. Jesus mesmo fala para Judas que a traição era inevitável, no entanto, aquele que praticou teria problemas. É a mesma coisa, a questão está na prática. Ainda que fosse vontade do Senhor, que as coisas fossem encaminhadas daquela forma, aquelas pessoas praticaram atos que foram ruins, e então eles achavam que estavam fazendo a vontade do Senhor. Alguém pode dizer, em última análise, que até estavam fazendo porque o Senhor queria que fosse encaminhado daquela forma, mas eles praticaram a ação que foi contra a Jesus, que era a vontade de Deus apresentada. Jesus fala contra a cobiça e o orgulho daqueles homens. Eles tiravam proveito, por exemplo, da credulidade de mulheres mais frágeis, que diante da lei, elas tinham uma situação um pouco complicada, não por machismo, mas porque a lei definia que um homem deveria cuidar delas. E então, no meio de uma devoção falsa, fingida, eles tentavam tirar proveito dessas mulheres que precisavam realmente de alguém que cuidasse delas por conta da lei, pelo que a lei definia. Eles queriam ser reconhecidos como guias espirituais dessas mulheres, mas na verdade eles não podiam nem mesmo guiar a si próprios, quanto mais a outras pessoas. Nós temos que tomar cuidado com isso também. Às vezes nós não estamos vivendo adequadamente e queremos dizer ao outro o que ele deve fazer. Não vale a pena. Nós temos primeiro que viver na nossa vida aquilo que o Senhor orienta. Jesus observa também, e alerta inclusive, contra o zelo daqueles homens em obter partidários, pessoas que concordassem com eles, com o que eles estavam dizendo que era certo. Talvez hoje em dia nós encontremos muito disso nas redes sociais, onde as pessoas procuram convencer outras pessoas que o seu argumento está correto, que ela faz a melhor interpretação dos fatos, mas muitas vezes é apenas a parte que elas preferem que elas apresentam. E aí fundamentam em partes de um pensamento que tem um todo, para ser verdade no todo, mas pega só uma pequena parte, um pequeno lado da história, e aí então começa a tentar convencer os outros como se fosse o grande argumento, a grande revelação. E aí até parece fazer sentido, convencem outras pessoas, ganham cliques e notoriedade. Naqueles dias de Jesus ganhavam seguidores, adeptos. Mas, na verdade, por ter apenas uma parte do pensamento, buscar só um pedacinho do que seria a verdade, e não o todo, elas ainda passam para frente o que elas próprias preferem que seja a verdade, e não a verdade em si. E deixam de apresentar toda a verdade que realmente poderia ser apresentada. Nós temos que tomar cuidado também com isso. Jesus segue falando contra a doutrina dos fariseus e dos escribas a respeito de juramentos. Eles colocavam sutis distinções entre diferentes juramentos, como se fosse possível aferir quando uma pessoa está dizendo a verdade ou não, dependendo do juramento que usasse ou em relação ao que jurasse. Eles colocavam então mais importância no jurar pelo ouro do que pelo próprio templo, e assim eles promoviam os seus próprios interesses, porque faziam com que se superestimasse o valor das ofertas, por exemplo. Mexiam no câmbio artificialmente, fazendo parecer que aquilo era mais valioso do que o templo e tudo mais. Jesus mostra que essa escala de seriedade pretendida pelos fariseus e também pelos escribas, ela é falha em si. Ela não serve para acreditar ou não em um juramento, acreditar ou não se a pessoa está falando a verdade. Se fosse para levar em conta aquilo, ainda assim, ela estava completamente errada. Mesmo que fosse sério, já estaria errado em si. E dessa forma,
Jesus nos convida a irmos além dessas convenções e aparências, falando a respeito, por exemplo, de juramento, mas aplicando a respeito de todas as outras coisas. É uma radicalidade muito maior, a ponto de nem ter que jurar para que se diga a verdade, em vez de se ter compromisso com a verdade apenas em momentos de juramentos, ou dependendo do motivo pelo qual se jura, ser mais sério ou menos sério. A verdade deve estar presente em todos os momentos. Não precisa jurar, é só dizer a verdade. Jesus prossegue falando contra a prática de exaltar as coisas menos importantes em detrimento das questões verdadeiramente importantes. Não é apenas da religião, mas aqui, claro, o foco acaba sendo esse. Nós precisamos ir além do aspecto legal, do benefício que nos é prometido. Em Jesus nós temos todo o benefício completo. Nós não recebemos algo a mais por observar alguma coisa em especial. A questão dos galardões são coisas diferentes, são coisas que nós executamos diante das tarefas que nós fazemos, mas nós já temos o principal, nós já temos o tudo, que é a salvação, o encaminhamento para as coisas do Senhor. A maldição mesmo, Jesus levou sobre ele, está lá em Gálatas capítulo 3:13. Então nós não devemos fazer nada esperando um benefício especial, mas por compromisso, porque nós servimos. O galardão é alcançado a partir do serviço, e se nós fazemos por serviço, nós não fazemos esperando receber alguma coisa. No entanto, vamos receber daquela forma como Jesus mesmo fala. Vocês fizeram isso, fizeram aquilo. Mas quando que nós fizemos? É quando nós servimos, quando nós seguimos a vontade do Senhor. Aquele que se preocupa em fazer, ele olha e fala: não, você não fez isso não. Nós temos que tomar cuidado com essa questão da mera aparência ou da busca por alguma coisa em especial. Não faça então por ter algum benefício, faça por compromisso com o Senhor e com alegria por já estar salvo no Senhor. Sirva, execute a vontade do Senhor. A religiosidade se preocupa com a mera aparência, com o que pode ser notado, ou o que as pessoas podem achar, ou o que pode parecer que está certo ou errado. E muitas vezes ela se rende a um mero ritual, apenas aparente. E as pessoas começam a dar mais importância a isso do que se preocupar com o que realmente está no coração, com o que muda a vida da pessoa. Por isso Jesus recomenda que primeiro mude o interior. Quando ele recomenda quando ele faz a recomendação para observar os frutos, lá em Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 23, ele mostra exatamente isso. Se a mudança ocorreu espiritualmente, por dentro, ela se manifesta por fora, naturalmente. Jesus fala dessa questão também sobre se preocupar apenas com a aparência por fora, mas ainda ter podridão e morte por dentro. Além do exterior não influenciar o interior para mudar e ser melhor, antes é necessário mudar o coração, para poder expressar a vida diante do Senhor. E então, é preciso realmente saber que mesmo que por fora pareça bom, ainda assim por dentro pode parecer completamente perdido. O Senhor está preocupado com o que acontece por dentro, no seu coração, na sua vontade de buscar as coisas dele, de buscar a direção dele, de viver de acordo com a vontade dele. Não com mera aparência que parece bom, mas com um coração realmente comprometido com a sua vontade. Jesus termina essa parte mostrando que os líderes religiosos de seu tempo dizem que se eles estivessem vivos durante os dias em que os profetas falaram e não foram ouvidos, eles teriam ouvido. É muito fácil dizer depois que teria feito alguma coisa. É muito fácil dizer que teria coragem de fazer, sem ter realmente estado na situação para saber a adrenalina do momento, para saber se você realmente consegue fazer. Você só tem como ter certeza na hora que acontece. É muito complicado, então, fazer parte da história enquanto ela está acontecendo. E esses que seguiam a Jesus não estavam dando ouvidos ao que o Senhor falava através dos seus enviados igualmente. Eles não ouviam o próprio Jesus.
Mais uma vez, mas a vontade do Pai é que Jesus fosse rejeitado e fosse para a cruz para abrir a questão da salvação para todos. Sim, é verdade, mas voltamos mais uma vez àquela situação que eu já falei. O problema está na execução em si. Aqueles que executam estão fazendo algo que está indo contra aquele que foi colocado pelo Senhor para fazer a sua vontade. Estão indo contra aquele que está fazendo a vontade do Senhor. Jesus viveu o que tinha que viver porque era a vontade do Pai, mas aqueles que executaram a ação que fez com que ele sofresse o que ele sofreu, esses estavam fazendo as coisas erradas e não a coisa certa. Ainda que a vontade do Senhor fosse que chegasse àquilo. A execução em si estava errada. Eles achavam que estavam fazendo a vontade do Senhor ao negar. E ainda que eles estivessem fazendo, eles estavam indo contra o ungido do Senhor ao fazer aquilo. Então, sem discernimento e achando que faziam o certo, a vontade do Senhor, eles acabavam, na verdade, desprezando exatamente essa vontade. Talvez isso aconteça até nos nossos dias. As pessoas acham que, se vivessem no passado, dariam ouvidos, mas talvez não estejam dando ouvidos aos que realmente falam em nome do Senhor nos nossos dias, para ouvir aqueles que dizem algo que parece mais agradável, mas que não é eterno. Aquilo que já está definido como uma interpretação, mas muitos dizem isso e dizem que está na Bíblia. Está na Bíblia mesmo. Está lá mesmo. Você buscou, orou, buscou. Por isso que eu tenho dito, eu tenho compromisso com o que a Bíblia diz, e não com o que está definido como entendimento universal. Eu vou no que a Bíblia realmente alerta, no que a Bíblia realmente diz. Nós temos que buscar o que vem realmente do Senhor e não aquilo que parece mais agradável ou aquilo que a maioria já acha que está certo. Nós temos que buscar a vontade do Senhor. É muito fácil dar ouvidos àqueles que dizem coisas que parecem boas, que parecem certas, mas que em nada nos aproximam da vontade do Senhor, ainda que digam que está na Bíblia. Às vezes as pessoas dizem muitas coisas que estão na Bíblia. O próprio capeta citou a Bíblia para Jesus. Ele próprio disse, mas está escrito. Ele disse. O diabo disse isso para Jesus na tentação. Está escrito, até ele citou a Bíblia. Mas a aplicabilidade era diferente. Ele citou apenas pensando o texto fora do seu contexto. Era necessário tomar cuidado, é necessário tomar cuidado com isso. Nós precisamos de discernimento espiritual e coragem para seguir o que o Senhor quer e não o que nós queremos que Ele queira. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.